Esses tempos alguém me perguntou que conselho eu daria para mim mesmo se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e dar um conselho para mim mesmo lá em 2009, quando eu comecei no mercado. Não parei de estudar, continuo estudando até hoje, tá? Mas, enfim, se passaram 10 anos e o que eu posso dizer a respeito dessa caminhada é que foi intensa. Muitas emoções, né? Altas emoções, na verdade. Altos e baixos, momentos de alegria, momentos de tristeza. Tá? Eu procuro trazer isso de forma muito clara para as pessoas não pensarem que o cara começou a operar no mercado financeiro e daqui 6 meses o cara vai estar andando de Mercedes, BMW e tudo mais. Não é bem por aí. Tá? Existe uma trajetória, existe um caminho a ser percorrido e esse caminho, na maioria das vezes, ele não é um caminho, não é uma linha reta. Okay? Então é melhor que você entenda isso e você se acostume com isso. Mas ao longo desses 10 anos eu passei por muitas coisas e a pergunta que me fizeram é: o que eu diria se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e aconselhar a mim mesmo, há 10 anos atrás, o que eu diria para mim mesmo, lá, naquela época? Coisas que eu gostaria de ter ouvido de alguém mais experiente. A primeira coisa que eu gostaria de ter ouvido, especialmente se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, tá? E ter ouvido isso de mim mesmo, eu gostaria de ter ouvido que eu deveria ser mais humilde. Pois porque ao longo dessa caminhada, desse trajeto, eu encontrei muitas estratégias, muitas formas, muitos cursos, muitas ideias, encontrei muita informação, muito material. E muitos desses materiais eram materiais válidos, né, que poderiam me trazer resultado no mercado financeiro. Mas eu era arrogante ao não aceitar aquilo que as pessoas já estavam me dizendo que funcionava. Não aceitar e não ter a disciplina para aplicar da forma correta. Então, eu diria que são esses dois, pega nesses dois pontos aí, tá? E se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para mim mesmo, com certeza eu daria esse conselho: cara, pega uma estratégia simples e aplica com disciplina. Não seja arrogante, não queira reinventar a roda, não queira reinventar as coisas. Existem coisas que já estão estabelecidas no mercado, tem uma estrutura que é muito mais antiga, muito mais velha do que você. Então, eu diria isso para mim mesmo, a primeira coisa, tá? Porque ao longo da minha caminhada, eu sempre tive muito esse espírito, eu acredito que é um espírito de inconformismo, um espírito no sentido de uma mindset, uma mentalidade de inconformidade, de não aceitar. Essa era a ideia, eu não aceitava. Tá? Então, se chegasse o João, o Pedro, qualquer pessoa e me dissesse: Diógenes, essa estratégia funciona, vamos testar, vamos operar e tudo mais, vai dar certo. Existia uma enorme chance de, na metade do primeiro dia, eu modificar a estratégia porque eu achava que eu era mais esperto que aquela pessoa que tinha me trazido aquela estratégia. Então, às vezes, conhecimentos válidos eu modificava completamente porque eu achava que assim seria melhor. Né? E o resultado é que, claro, eu fiquei pulando de galho em galho durante muito tempo. E se eu tivesse tido a humildade de ouvir os meus mentores de forma mais atenta e aplicar de forma mais disciplinada aquilo que eles me ensinaram, a minha caminhada teria sido muito melhor. Ok? A segunda coisa que eu diria para mim mesmo é o seguinte: desenvolva um método. Eu falo disso bastante. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais fala de plano de trading, porque eu também vejo vídeos e materiais de outros mentores, tá? E tem mentores bons, tem mentores que estão aí só para catar o seu dinheiro e sair correndo, tá? Tem gente que está aí só para te vender um curso furado de bala, um curso que vai te mostrar ali 2, 3 coisas e acabou. É só isso. E tá tudo bem, porque isso tem em todos os ramos e tem mentores bons também. Mas eu diria principalmente para que eu desenvolvesse um método, um plano de trading de acordo com a situação do mercado, ou pegar um plano de trading, né, ou ser humilde, exatamente voltando aqui no primeiro ponto, ser humilde o suficiente para pegar o plano de trading de outra pessoa e aplicar, ou criar um método próprio, mas testar esse método e aplicar
de forma organizada, sistematizada e disciplinada. Eu diria isso para mim, tá? Com certeza seria isso, as duas principais coisas. Seja humilde para pegar o conhecimento do outro e aplicar sem modificar, e isso exige uma dose de humildade e aceitar que o outro sabe mais do que você, e muita gente não tem isso. Ou talvez, né, criar um método, o que para o trader iniciante é um desafio, o cara não sabe exatamente o que pode funcionar ou não. Então, criar um método é um trabalho bastante complicado para o trader iniciante, mas eu diria uma dessas duas coisas, tá? Terceira coisa que eu diria para mim mesmo, cara, vai devagar. Pois é, logo no começo, e eu diria que na primeira fase e na fase intermediária do trading, eu arriscava muito altas porcentagens da conta, arriscar 2, 3, 5, enfim. Tá? E isso é uma coisa que a gente tem aquela ideia, né? Se eu tenho um sistema, é uma coisa que eu perguntei para um dos meus primeiros mentores. Eu falei, cara, se você tem um sistema que tem uma taxa de acerto de 70%, por exemplo, com relação de 1 para 1, é um sistema lucrativo, né? Por que você não arrisca mais? E o cara, naquele momento, o mentor não soube me explicar, ele não conseguiu trazer uma didática muito boa para me explicar isso. Mas depois eu aprendi, né, a duras penas, através da própria vivência no mercado. Mas eu diria para mim mesmo exatamente isso, cara, arrisca menos, arrisca 0,4, 0,5, no máximo 0,5% em operações de day trade e no máximo 1% em operações de swing trade. Essa seria uma terceira coisa que eu diria para mim. Quarta coisa que eu diria para mim, eu sei que isso aqui vai dar polêmica, eu sei que vai dar controvérsia, mas eu preciso ser transparente, fiel aos meus valores. Eu vou falar isso para você. Eu diria para mim é o seguinte, cara, espera um pouco antes de começar a fazer day trade, ok? Por quê? Porque existe um apelo emocional, não é um apelo emocional, não é no próprio day trade, mas em nós como traders, como pessoas, seres humanos. Existe o apelo da urgência, da necessidade de agir rapidamente, e esse é um apelo difícil de se conter, principalmente quando nós estamos começando. Então eu diria para mim, tá começando? Faz aí pelo menos uns 3 a 6 meses só de operações de swing trade, depois você vai estar adaptando para o day trade se você quiser. Eu diria isso para mim, tá? E uma última coisa que eu diria desenvolver uma rotina de trading que seja coerente com o meu horário. Eu diria isso, tá? Desenvolva uma rotina de trading que seja coerente, porque durante muito tempo, até 2013, 12, até 2012 mais ou menos, eu trabalhei registrado. Eu era recepcionista em um hotel. Tá? Então eu cobria folga e tudo mais, até 2011, 2012, por aí. Eu era recepcionista no hotel, trabalhava e tudo mais. E eu tentava conciliar o scalping na abertura de Londres com o meu trabalho. Dava certo? É claro que não. Resultado, meu rendimento no trabalho era ruim, meu resultado no trade era ruim também. Então, se eu tivesse criado uma rotina que estivesse dentro do meu horário de operação, dentro do meu horário livre para operar, eu acredito que o meu resultado teria sido bem melhor, tá? Eu teria me dado esses 5 conselhos a respeito de trading, a respeito de o que, né, eu deveria ter feito lá naquele começo. Hoje, da minha vivência, eu acredito que esses 5 conselhos que eu te dei aqui, que eu passei para você, teriam me economizado 70% a 80% da dor psicológica que eu já senti no mercado. Principalmente no começo, tá? Porque depois, é claro, como você vai criando uma rotina, você começa a sistematizar. A gente aprende em grande parte, não é somente por isso, mas a gente aprende em grande parte pela dor. E a dor ensina, é uma professora meio cruel, mas no final das contas ela acaba ensinando a lição que precisa ser aprendida, ou você cai fora, né? Se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa a notificação, deixe seu comentário, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.